atenção, porque eu vou citar muitos versículos bíblicos, mas para que você entenda aquilo que nós vamos conversar sobre fé extraordinária. Eu não quero fechar o assunto sobre fé, porque a irmã que me antecedeu já disse que é muito amplo esse assunto. E por mais que falássemos por muito sobre fé, ainda não chegaríamos a uma conclusão, não conseguiríamos dar um fechamento a esse assunto, porque ele sempre vai ter uma revelação a mais, uma revelação maior, um entendimento e uma compreensão maior a respeito de fé. Mas algo muito simples e básico é que existem dois tipos de fé. Nós estamos em um tema, em algumas semanas, aqui, falando sobre fé extraordinária. Se estamos falando de uma fé extraordinária, porque existe uma fé ordinária. A Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Deus, precisamos nos aproximar e orar com fé. Se a Bíblia está dizendo que devemos orar com fé, isto quer dizer que é possível nós orarmos sem fé. Se ela está dizendo, quando você se aproxima de Deus, ore com fé, é porque é possível nos aproximarmos de Deus e orarmos sem fé. Isto é incredulidade. Mas também é possível nós orarmos com uma fé comum. Também é possível nós vivemos a vida cristã com uma fé comum. Mas é possível vivermos a vida cristã com uma fé extraordinária. Aleluia. Dois tipos de fé que atuam ou operam, não sei qual a expressão que eu posso usar, em três ambientes. A fé ordinária, assim como a fé extraordinária, elas operam em três ambientes. Quais são esses ambientes? Você sabe que nós somos um ser trino. Nós somos espírito, nós somos um ser espiritual que possui uma alma e habita em um corpo. O espírito é a consciência que nós temos a respeito de Deus, é pelo espírito que nós temos comunhão com Deus, é pelo espírito que nós temos a intuição do espírito, é no espírito que nós nos relacionamos com as coisas espirituais. Possuímos uma alma, onde estão os sentimentos, a mente, a vontade e as emoções. É isso que nos dá a consciência do Espírito em nós e também a consciência da existência nessa terra. E habitamos em um corpo. Habitamos por um tempo, porque quando a morte se encontrar é porque a alma se separa do corpo. E o corpo nos dá, então, a legalidade de vivermos nesse mundo natural. Nós somos um ser trino. A fé, ela opera nesses três ambientes. Ela opera no corpo, na alma e no espírito. A fé que opera no ambiente do corpo, ela opera pelos 5 sentidos. A fé que opera no ambiente da alma, ela opera pelas experiências da vida. E a fé que opera no ambiente do espírito, ela opera pela palavra de Deus. Vamos ver mais detalhado isso. Primeiro nós vamos falar do corpo. O corpo, ele se revela, ou ele se manifesta pelos 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Temos fé naquilo que nós vemos, temos fé naquilo que nós sentimos, temos fé naquilo que nós ouvimos, temos fé naquilo que é uma realidade. Por exemplo, se eu dizer para você, este microfone é real, você não tem problema nenhum de crer. Por que você não tem nenhum problema de crer? Porque você está vendo. Mas se eu te falar que esse microfone é doce, por que você tem dificuldade de crer? Porque esta crença é uma crença do corpo. Você precisa sentir para você crer. Conseguiu entender? O primeiro ambiente da fé é a fé no corpo. Aquilo que eu vejo, ou aquilo que eu sinto, ou aquilo que eu ouço, ou aquilo que eu percebo, isso eu tenho facilidade para crer. O segundo ambiente da fé, a fé que opera na alma. A fé que opera na alma é a fé que opera pelas experiências. Você lembra quando você era pequenininha, sua mãe levou para você tomar a primeira injeção? O que foi que a sua mãe disse para você? Não vai doer. O que você descobriu depois? Que a sua mãe mentiu. Você descobriu que dói, e a experiência
faz com que toda vez que eu me aproxime de uma injeção, eu sofra antecipadamente, porque as experiências da vida traz uma cosmovisão daquilo que eu estou vendo. Quando nós temos uma cosmovisão, eu queria que você entendesse que o que é essa cosmovisão? As experiências da vida, elas podem tanto nos travar, elas podem nos paralisar e muitas vezes impedir nós. Nós estamos falando de uma fé que opera no corpo, que opera na alma e que opera no espírito. No corpo pelos 5 sentidos, na alma pelas experiências da vida. Tem um texto da Bíblia, para você não dizer que eu não li nenhuma passagem bíblica ainda, mas nós vamos ler muitos versículos. Lá no livro de João, capítulo 20, do verso 24 e 25, tem um texto muito interessante que fala o seguinte, eu não sei se vocês passam aqui, mas eu posso ler aqui também. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu aos outros discípulos. E eles disseram para Tomé, nós vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Não crerei, está aqui. Olha o que Tomé está dizendo. Tomé está dizendo, se eu não ver as marcas dos pregos, e se eu não colocar o meu dedo, que fé é essa? É a fé do corpo, que precisa ver, que precisa tocar, que precisa sentir para que possa crer. Agora, a fé que opera pelas experiências da vida, no livro de Jó, capítulo de número 29, versículo de número 2, livro de Jó, capítulo 29, versículo de número 2, a palavra de Deus diz assim, como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. A fé da experiência é a fé que olha para as circunstâncias que passam. Jó passou por um tempo terrível, não vamos falar de Jó nessa noite. Mas certo momento depois dele ter doenças, enfermidades, perdeu seus filhos e tantos outros problemas e dificuldades que ele teve, ele disse, olha, as experiências que eu tenho da vida, que saudade que eu tenho, quando Deus cuidava de mim. O que Jó estava dizendo? Vamos ver esse versículo? Jó estava dizendo, teve um tempo que Deus cuidava de mim, mas hoje Deus não cuida de mim. É a fé que opera pelas experiências. Ela sabe que Deus pode, mas ela não tem certeza se Deus vai fazer. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 12, a Bíblia nos fala sobre o problema dessas experiências e quando nós vivemos numa fé baseado apenas nessas experiências. Eclesiastes, capítulo 9, verso de número 12, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Ninguém sabe quando vem um tempo mau, uma notícia triste, uma notícia ruim. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraças que caem inesperadamente sobre eles. O verso de número 12, só assim, só aqui. Olha, você percebe isso? Assim como os peixes são enredados pela rede, assim como um pássaro é pego no passarinheiro, pelo laço do passarinheiro, assim um homem, uma mulher, que passa por experiências ruins da sua vida, ela fica enredada, ela fica presa. E a fé que ela possui é uma fé baseada na experiência, por causa da sua cosmovisão. Imagine um casal que tem um filho, ele está terminando o colegial, então esse casal decide enviar esse filho para o exterior, para fazer um intercâmbio no Canadá, por exemplo, ou nos Estados Unidos. Eles decidem que este filho vai estudar fora. Eles têm um casal de amigos que moram em outro país há algum tempo,
Então eles ligam para esse casal e dizem: olha, nós conseguimos um intercâmbio para o nosso filho, será que o nosso filho poderia ficar por um período na sua casa, vocês receberem ele aí? E o casal, muito amigo, fala: claro, nós podemos recebê-lo, ele pode ficar aqui o tempo que ele precisar. Então eles preparam esse filho, 17, 18 anos, saindo da adolescência, para enviar para o exterior, estudar no exterior. Eles enviando esse filho para o exterior, ele chega eles colocam ele aqui no aeroporto, ele pega o avião, ele chega lá, o casal que está recebendo, recebe ele, levam para casa, passeiam pela cidade, mostram a cidade para ele. E naquela noite, antes de deitar, ele diz: eu estou com uma dor de cabeça. Eles dão um medicamento para ele, mas durante a noite, a dor de cabeça fica pior e ele começa a ter febre, eles então levam ele para o hospital. Eles não querem incomodar os pais. Vamos resolver isso aqui? É uma febre, uma dor de cabeça. Quando chega no hospital, o médico olha para ele e diz: olha, aconteceu alguma coisa na viagem, os horários, alguma pressão, vamos deixar ele sob observação. Mas o fato era muito grave. E acontece que de noite o menino morre. Agora os amigos têm que ligar para os pais. Eles ligam e dizem: olha, nós não ligamos antes, porque nós não queríamos deixar vocês preocupados. Mas aconteceu isso, e o seu filho morreu. Imagine como esses pais recebem essa notícia. Eles então têm que fazer o traslado e recebem um filho, enterram o filho. Passam-se 10 anos. Este casal, esses pais são convidados a ir a uma festa. E quando chegam na festa, o anfitrião da festa recebe eles e diz: olha, eu vou colocar vocês em uma mesa com outro casal. E eles colocam sentado com outro casal, um pouco mais novo, mais jovem. E eles sentam à mesa e ali começam a conversar. O que você faz? Onde você trabalha? Quem vocês são? E etc. Agora esse casal que perdeu seu filho há 10 anos, andando para o exterior, já tem um filho pequenininho. Eles olham para a criança e o casal começa a dizer: nós também temos um filho. Ah, vocês têm um filho? Sim. Ele está acabando de completar 18 anos. Ele está completando os estudos deles e nós estamos muito felizes. Por quê? Porque nós vamos enviar o nosso filho para fazer um intercâmbio no exterior. O que você acha que este casal vai dizer para o outro casal? Não faça isso. Por quê? Você sabia que de 200 crianças que vão fazer intercâmbio fora, uma morre? Isso dá 0,5% de repente. Mas para esses pais é 100%. A cosmovisão deles a respeito de enviar um filho para o exterior é o quê? Vai morrer. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar. Eu estou dizendo que as experiências que trouxeram você até aqui pode ter trazido sobre você uma cosmovisão a respeito do mundo, a respeito da vida, a respeito da igreja, a respeito da fé, a respeito de Deus, a respeito das pessoas, aonde por ela você está guiando a sua vida. Mas o propósito aqui não é falar de uma fé comum, que esta fé comum, ela opera tanto no corpo como na alma, mas eu quero falar de uma fé extraordinária, que opera no ambiente do Espírito. Aleluia. O Espírito é formado por comunhão, consciência e intuição. E nosso Espírito é que nós temos o Espírito Santo, é por intermédio do nosso Espírito que nos relacionamos com Deus. A fé que opera no Espírito é a fé extraordinária. Aleluia. Olha só o que diz Romanos capítulo 10 e verso de número 17. No livro de Romanos capítulo 10, verso 17, a Bíblia fala sobre esta fé. A fé extraordinária, a fé incomum, a fé fora do normal. Diz assim: consequentemente,
A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela mensagem de Cristo. Esta fé extraordinária, ela é recebida em nosso espírito, e ela opera no ambiente do espírito pela palavra de Deus. E eu quero afirmar para você que não importa a sua condição, se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, se você tem a palavra de Deus, você tem uma fé extraordinária. Você quer ver? Vou provar para você. Você crê que o mar vermelho se abriu? Sim ou não? Quem crê? Aleluia. Tem uns que não têm essa fé, não tem problema. Você não é menor e nem maior, não, fica tranquilo. Você crê que quando Moisés levantou o cajado, o mar vermelho se abriu? Você crê? Sim ou não? Vocês estavam lá? Vocês viram? Vocês passaram pelo meio do mar vermelho, sentiram as águas, as paredes. Por que vocês creem? Se vocês não tiveram a experiência, se vocês não viram, se vocês não tocaram. Porque de alguma forma a palavra de Deus foi manifesta a você em algum momento, em algum instante, e você não sabe, mas simplesmente por causa da palavra, você crê. Aleluia. Aleluia. Engraçado que isso é uma loucura, porque não estávamos lá, não vimos, não sentimos, mas simplesmente cremos. Aleluia. Certa feita o Santo Tomás estava debruçado em cima dos estudos, e de repente uns monges vieram correndo e disseram: vamos pegar uma peça nele. E eles chegaram e começaram a gritar: Tomás, 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 olha lá para fora, as vacas estão voando. Tomás sai correndo para ver. E claro, não havia nenhuma vaca voando. Eles começaram a rir de Tomás. Tomás volta e diz: eu prefiro acreditar que as vacas estavam voando do que os meus irmãos tivessem mentido para mim. Esta fé extraordinária faz eu crer na palavra de Deus, porque é impossível pensar que Deus pode mentir a respeito de alguma coisa. Pastor, mas isso é loucura? Sim, claro que é loucura. Olha só o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2 e verso de número 14. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, a palavra de Deus diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus é Espírito. A palavra de Deus é Espírito. Quando você abre a sua Bíblia, ou quando você acessa a sua Bíblia, você está acessando, você está abrindo e falando com um Espírito. Você sabia disso? Jesus disse: as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Aleluia. Aleluia. O homem natural não consegue compreender, não consegue entender, não consegue aceitar as coisas do Espírito, porque para o homem natural as coisas do Espírito são loucura. É loucura um homem levantar um cajado e o mar vermelho se abrir. É loucura um peixe grande engolir o Jonas e ficar 3 dias com ele e depois jogá-lo vivo na praia. É impossível um morto ressuscitar. É impossível um homem cego ver. É impossível um homem leproso ser curado porque mergulhou no rio. É impossível as muralhas de Jericó caírem. Tem que ter uma razão para o homem natural. Mas para aqueles que recebem a palavra de Deus,
de alguma forma eles creem. Essa fé não é uma fé comum, é uma fé extraordinária. Amém? A fé comum, ela atua no corpo e na alma. A fé extraordinária só atua unicamente e exclusivamente no espírito. Entendemos 2 tipos de fé, compreendemos 3 ambientes onde elas operam. Agora, passando para a segunda parte, a pergunta que fica é: se possuímos a fé extraordinária, eu provei para você que você tem a fé extraordinária, por que não conseguimos usar ela na prática, em nosso dia a dia? Por que não podemos e não conseguimos fazê-la ser prática, ser acessível, ser visível, real? Por quê? Me pergunta por quê? Não vou responder, poucos perguntaram. Aleluia, estou brincando. Eu não quero fechar o assunto, mas acredito que misturamos a realidade daquilo que vemos e daquilo que sentimos com a verdade da palavra de Deus. É por causa da mistura que existe. Porque a realidade não é a verdade. Eu vou repetir isso. A realidade não é a verdade. Aleluia. Porque a realidade, ela é subjetiva, a verdade é absoluta, objetiva. Aquilo que é subjetivo precisa ter algo para ancorá-lo, para apoiá-lo. Aquilo que é objetivo, eterno, não precisa de nada para apoiá-lo. Eu falei que o microfone é real. E para o seu corpo, o microfone é real. Para a fé que opera no corpo, o microfone é real. Mas ele é real até o momento que eu pegar 1 litro de álcool e uma caixa de fósforo, e se eu colocar nele aquilo que um dia era real, logo não é mais real. Quantos prédios estavam perto de você e no outro dia já não estavam mais lá? Quantos carros que um dia existiram e agora não existem mais? Porque a realidade não é a verdade. Porque a verdade é eterna. A verdade é para sempre. Agora eu apresento para você a minha fé. Te dou o mesmo litro de álcool e o mesmo fósforo. E digo: queime-a. Você não vai conseguir fazê-lo, porque a minha fé é mais real do que aquilo que você vê, enxerga e sente. Aleluia. Aleluia. A minha fé é eterna, a minha fé é a verdade. Aquilo que eu creio, aquilo que eu vejo pelo Espírito é a verdade. Aquilo que nós vemos pelo Espírito é a realidade verdadeira, eterna e poderosa. Por isso que a circunstância que você está vivendo, está passando, só é uma realidade por causa da sua crença do corpo e da alma. Mas se você começa a se relacionar com a palavra de Deus, você percebe que a palavra de Deus está acima da sua realidade, está acima da sua verdade, está acima daquilo que você acha, ou vê, ou sente. A palavra de Deus é mais poderosa, mais gloriosa, maior do que todas as coisas que eu e você vivemos juntos nesta vida. Aleluia. Olha só, Marcos capítulo 9, versículo de número 21, Marcos 9, 21. Quando Tomé disse: olha, eu só vou crer se eu tocar, eu só vou crer se eu sentir, eu só vou crer se eu ver. Jesus aparece novamente para Tomé.
Perdão, eu falei o versículo errado. João 20, 26, depois nós voltamos aqui, João 20, 26. João 20, 26, até o 29. Depois nós voltamos aqui. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, estenda a mão, coloca no meu lado. Pare de duvidar e creia. Levar um xingão assim de Jesus não deve ser fácil, né? Disse Tomé: Senhor, Deus meu. Olha o que Jesus disse para ele. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. A fé comum, ela precisa ver para depois avançar. Ela precisa sentir para depois caminhar. A fé extraordinária, ela vê e depois ela avança. Ela vê e depois ela caminha. Você está entendendo isso? Você compreende que a fé extraordinária não precisa sentir. Bem-aventurado. Perdão. Ela não vê e ela avança. Ela não vê. Bem-aventurados que não viram e creram. No livro de Marcos, capítulo 9, verso de número 21. Livro de Marcos, capítulo 9, verso de número 21, a palavra de Deus diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino. Esse pai, ele tinha um filho e ele leva para os discípulos de Jesus expulsarem um espírito maligno que atormentava esse menino. Os discípulos tentaram expulsar, mas não conseguiram. Jesus desce do monte, vê aquela situação, vê aquele menino, e Jesus então pergunta para o pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E desde a infância, respondeu o pai. No verso 22, muitas vezes, o pai disse, muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Tudo aquilo na sua vida que está matando, roubando ou destruindo, é uma ação do diabo e do maligno. Mas se podes fazer alguma coisa, o pai do menino dizendo para Jesus: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que Jesus disse: se podes? Se podes? Ele estava olhando para Jesus e dizendo: Jesus, se podes fazer alguma coisa, se podes realizar algo, se podes, faça alguma coisa por nós. Jesus disse: se pode. Tudo é possível aquele que tem uma fé extraordinária. Tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Amém? Quem crê? Aleluia. Tudo é possível que crê. Agora quer ver uma coisa? Verso de número 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio! Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Opa! Crer e duvidar, crer e incredulidade, não pode ocupar o mesmo espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, já diz a lei. Assim como a incredulidade e a fé não pode estar no mesmo ambiente. Esse pai, quando Jesus disse tudo é possível que crer, ele disse: eu creio. Mas ele parou por um segundo e ele pensou: eu não creio tanto assim. Porque a minha crença, ela está misturada. Porque a minha crença está baseada nas experiências. Eu vejo o meu filho se jogar, eu sofro tanto com isso, eu padeço tanto com isso. Eu creio, mas a minha crença está naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, nas experiências da vida. Ajuda-me na minha incredulidade. Ele estava dizendo: Jesus, ajuda a separar a fé comum que opera no corpo, a fé comum que opera na alma, da fé extraordinária que opera no espírito.
Aleluia. Aleluia. Da fé extraordinária que opera no Espírito. Este é o segredo. Nós conseguimos dividir a fé que opera na alma, a fé que opera no corpo, da fé que opera no Espírito. Pastor, como que podemos fazer isso? Primeiro, precisamos alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. Amém? Os discípulos estavam reunidos, Jesus tinha ressuscitado, Jesus entra no lugar de culto, Jesus entra no ambiente que eles estavam reunidos, estavam todos os discípulos ali, menos um, Tomé, e Judas, que tinha se enforcado. Todos estavam ali, menos Tomé. Jesus aparece para eles, e Jesus vai embora. De repente, Tomé, no outro dia, Tomé vem. E quando no outro dia Tomé chega, eles disseram para Tomé, nós vimos Jesus. Tomé disse, não, pode. Vocês não viram Jesus? Jesus morreu, eu vi ele sendo sepultado. Eu ajudei a cuidar dele na sepultura. Não, Jesus não pode ter visto, vocês não podem ter visto Jesus. Não, nós vimos, nós tocamos nele, nós estávamos com ele, falamos com ele. Tomé disse, só vou crer se eu tocar. Quando você falta um culto, quem sabe naquele culto que vem a revelação de uma palavra extraordinária. Aleluia. Tomé tinha faltado naquele culto. Tomé tinha faltado naquela reunião. Alguém disse para Tomé, você não sabe o que aconteceu. Ele disse, só se eu crer, só se eu tocar, só se eu ver, não vou crer. Pastor, mas eu não lembro da palavra que foi ministrada no último culto. Você lembra do que você comeu terça-feira da semana retrasada, ao meio-dia? O que você comeu? Quem lembra? Isso não quer dizer que aquela comida não produziu efeito e te deu saúde para te manter até agora. Aleluia. Todas as palavras que você recebe são alimentos para o seu espírito, para que a sua fé extraordinária seja manifesta e governe sobre o seu corpo e sobre a sua alma. É saúde espiritual para a sua vida, a ponto de você não precisar mais ver para crer, não mais tocar para crer, mas simplesmente você crê. Não porque você vê, não porque tudo está indo bem, mas porque dentro de você existe uma palavra, existe uma promessa, existe uma verdade revelada, que por mais que as circunstâncias digam ao contrário, as circunstâncias e a realidade não é a tua verdade. A verdade é o que a palavra de Deus diz no seu espírito. Esta é a verdade. Aleluia. Esta é a verdade. Pastor, e como que eu posso trazer esta verdade para o ambiente do corpo e para o ambiente da alma? Você lembra que Jesus, certa feita, fala sobre a parábola do semeador? E a Bíblia diz que o semeador saiu a semear, e a semente caiu em terrenos cheios de pedras, não produziu. Caiu em terrenos secos, não produziu. Caiu em terreno cheio de espinhos, produziu, mas os espinhos acabaram com a produção. Mas teve sementes que caíram em terra fértil. E Jesus traz uma expressão muito interessante. Jesus disse que essas sementes produziram a 30, 60 e 100 por um. Eu
sempre fiquei me perguntando o que é isso, 30, 60 e 100. Na regra do 3 seria 30, 60 e 90. Mas na regra do Espírito é 30, 60 e 100. São palavras que recebemos e ficam apenas no ambiente do corpo. Essas palavras são produzidas a 30. Mas se essas palavras passarem do corpo e elas forem produzidas também no ambiente da alma, elas produzem a 60. Mas se estas palavras forem germinadas no ambiente do Espírito, elas produzem pelo corpo, pela alma e muito mais pelo Espírito, elas produzem 100 vezes mais. Aleluia. Aleluia. Agora, quando eu tenho esta palavra no Espírito, como que eu posso fazer, pastor, para que a alma e o corpo, as experiências da vida e aquilo que eu vejo e sinto, não venham contaminar a palavra que está no meu espírito? E aqui que é o segredo. E aqui eu quero encerrar. No livro de Marcos, capítulo 5, verso de número 22. Marcos, capítulo 5, verso de número 22. A palavra de Deus diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Jairo, um homem de influência, ele vem até Jesus e diz: Jesus, a minha filha está doente, ela está enferma. Vem comigo à minha casa para curá-la. Jesus disse: claro, Jairo, eu vou com você, é óbvio que eu vou. Mas uma grande multidão o seguia, e uma grande multidão o comprimia. Verso 25, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela cada vez piorava mais. Quando ouviu falar de Jesus, a fé vem por ouvir. Quando ela ouviu falar de Jesus, uma fé foi gerada no seu espírito. Assim como eu estou ministrando a você e uma fé está sendo gerada no seu espírito, da mesma forma ela ouviu a falar de Jesus e uma fé foi gerada no seu espírito. E ela disse: se eu encontrar esse Jesus, quem sabe o cego de Jericó encontrou ela. E o cego de Jericó disse: olha, eu era cego, agora eu vejo. Quem sabe o filho da viúva de Naim encontrou esta mulher e disse: eu estava morto, ele me ressuscitou. Quem sabe aquele leproso samaritano que veio agradecer Jesus encontrou esta mulher e disse: eu era leproso, ele me curou. Aleluia. E quando essa mulher começou a ouvir esses testemunhos, uma fé foi gerada em seu espírito. E ela disse: eu vou me encontrar com ele, porque se eu me encontrar com ele, eu também serei curada. E ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava. NVI, você tem uma outra tradução? Você tem uma outra tradução? Só não tenha corrigida ou atualizada? Não, a NVI, ela traz essa palavra pensava, mas se você olhar na tradução original, ela falava, não é pensava. Ela falava para si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Aleluia. Sabe o que é isso? Isso quer dizer a fé do meu corpo, que olha para a hemorragia,
A fé da minha alma, que tem a experiência de 12 anos, não vai se misturar com a fé que eu recebi no meu espírito, que Ele curou o cego de Bartimeu, que Ele ressuscitou o filho da viúva, que Ele curou o leproso. Não, 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 não. Eu vou dizer para mim mesmo, quando eu tocar na veste dele, eu serei curada. Aleluia. Aleluia. Ei, querido pastor, como que eu posso não misturar a fé? Comece a receber esta fé da palavra de Deus, e comece a dizer para a sua alma, comece a dizer para o seu corpo, a verdade da palavra de Deus diz o contrário do que eu estou vendo. Olhe para a sua circunstância e comece a dizer para a circunstância. Abra a sua boca pelo Espírito e comece a falar. Nós usamos isso muito para o ruim, para o péssimo, para o desprezível. Esses dias um rapaz chegou para mim e disse: pastor, como eu sou burro. Eu falei: por quê? Ele disse: eu vendi meu carro e levei um golpe. Assinei o recibo, entreguei o recibo, me mostraram um comprovante de pagamento, e eu fui lá agora no banco e era um comprovante falso. Como eu sou burro. Eu sabia que esse jovem tinha feito vários outros negócios, muito bom por sinal. Eu falei: quantas vezes nos outros negócios bons você disse que você era inteligente, próspero, abençoado por Deus, o favor e a graça do Senhor estava sobre você? Nós somos bons em falar coisas ruins dentro da nossa casa. Esse meu filho não presta, não aguento mais essa casa, não aguento mais o meu cabelo. As mulheres entendem disso. Não suporto mais isso, não suporto mais aquilo. Esta mulher, ela dizia para si mesmo: quando eu tocar na veste dele eu serei curada, quando eu tocar na veste dele eu serei curada, quando eu tocar na veste dele eu serei curada, quando eu tocar na veste dele. Por que ela dizia para si mesmo? Porque ela não queria misturar a fé extraordinária com a fé comum, que era pela experiência da vida, ou por aquilo que ela via e sentia. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto eu ficarei curada. Falava para si mesmo. 29 diz o seguinte: imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo. Primeiro ela sentiu no espírito, depois ela falava para a sua alma, começava a sentir na sua alma, e depois ela sentiu no seu espírito. Porque quando a semente é produzida em nosso espírito, e nós não permitimos que ela seja contaminada com a fé da alma, e nem com a fé do corpo, ela produz 100 vezes mais, no espírito, na alma e no corpo. Estava livre do seu sofrimento. Verso de número 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão, perguntou: quem tocou em meu manto? As horas avançam, eu não quero me deter nisso. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, ainda perguntas: quem tocou em mim? E então Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, sua fé curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O que curou ela? O que curou ela? A fé. Foi Jesus que curou ela? Ah, pastor, agora foi pegadinha. Aleluia, glória a Deus. É claro que foi a presença de Jesus, mas tudo aquilo que eu e você precisamos, Jesus já fez na cruz do Calvário. É isso que Jesus estava ensinando. Ei, a tua fé a curou, vai em paz, fique livre do seu sofrimento. Continua, 35. Enquanto Jesus ainda estava falando,
chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Você lembra de Jairo? Você lembra de Jairo? Parece que nós, quando pedimos algumas coisas para Jesus, parece que outras pessoas chegam na frente, começam a tomar aquilo que é nosso, receber aquilo que é nosso, e parece que os outros estão avançando e você está ficando... Você imagina Jairo com a sua filha doente em casa, Jesus dando trela para aquela mulher, perguntando quem tinha tocado, aquela mulher conversando, aquela história toda, e agora Jesus falando. Enquanto Jesus estava falando, a Bíblia diz que chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Algumas pessoas dizem para você: por que você continua ainda à igreja? Por que você continua ainda servindo ao Senhor? Olha as suas circunstâncias, olha os problemas que você tem passado, olha aquilo que você está vivendo. E elas tentam mostrar a sua realidade, quando a palavra de Deus mostra a sua verdade. Eles chegaram para Jairo e disseram: Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Enquanto não fazendo caso do que eles disseram, não fazendo o quê? Caso. É interessante essa expressão, né? Não faça caso. Não dê atenção que as pessoas dizem. Não dê atenção àquilo que o jornal está dizendo. Não dê atenção àquilo que a economia diz. Não faça caso disso. Isso não é a verdade. Pode ser uma realidade, mas não é a verdade. O que governa a minha vida e a sua vida não é a realidade. O que governa a minha vida e a sua vida é a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se eu fosse você, eu saía daqui somente com essa palavra. Não faça caso daquilo que estão dizendo a teu respeito. Não faça caso daquilo que o jornal está dizendo para você. Não faça caso dessas coisas. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, fique firme na sua fé extraordinária. Não tenha medo, permaneça na sua fé extraordinária. Não olhe para as circunstâncias. Existe uma fé extraordinária dentro de você. Não permita que ela se misture com a fé do seu corpo, com a fé da sua alma. Não permita que as coisas externas governem aquilo que está dentro de você. O que tem dentro de você é a palavra gerou em você uma fé extraordinária. Você crê naquilo que é loucura para o mundo, você crê naquilo que é loucura para o homem natural. Comece a crer naquilo que é loucura para a tua vida hoje. Quem sabe alguém diz: morreu o teu sonho, acabou o teu projeto, não existe mais solução para a sua vida. Alguém, quem sabe, está dizendo para você: não tem mais saída. Não faça caso disso. Creia somente. Confie somente. Somente. Não tenha medo, somente tenha fé extraordinária. E eu quero encerrar. Vamos encerrar. Encerrar 37, daí vamos. Então, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. 40 então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, ela apenas dorme. Aleluia. Aleluia. Isso é uma fé extraordinária. Olhe para a circunstância e diz: não, isso aqui é passageiro. Isso aqui não pode governar a minha vida. Não. Isso aqui não é a morte, não é o fim. Não é. Aleluia. Posso te dar uma chave extraordinária aqui agora?
A fé extraordinária colocada dentro de você não é um instrumento que Deus te deu para você usar, tentando convencer a Deus a respeito de algo que você precisa que mude na sua vida. Eu vou repetir isso. A fé extraordinária colocada dentro de você não é um instrumento de Deus que Deus te deu para que você use tentando convencer a Ele a respeito de algo que você precisa. Não. Nunca use a sua fé para tentar mudar o pensamento de Deus. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o pensamento de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de guerra, de vitória e não de derrota, de cura e não de doença, de alegria e não de tristeza, de paz e não de depressão. Então eu não preciso convencer a Deus a respeito disso, porque Deus já está convencido que eu e você nascemos para avançarmos, multiplicarmos, prosperarmos, conquistarmos. Por isso que Ele morreu na cruz do Calvário, dando o seu Filho na cruz do Calvário, por causa de mim e por causa de você, por amor a nós, Ele se entregou na cruz. E tudo que eu e você precisamos para esta vida, está conquistada por Ele na cruz. Pastor, então, por que Ele me deu a fé extraordinária? Ele planta no seu espírito uma fé extraordinária, para que seja um instrumento para convencer a sua alma e o seu corpo de tudo aquilo que você precisa. Ele já preparou para você em Cristo Jesus. Por isso que a mulher dizia para si mesma: se eu tocar eu serei curada, se eu tocar eu serei curada. Ela não estava convencendo Jesus a curar ela, ela estava convencendo ela que quando ela chegasse até Jesus, ela seria curada. Aleluia. Vamos continuar para encerrar, 41, para encerrar. Vamos continuar. Jesus disse: olha, ela não está morta, ela apenas dorme. O 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Quando você começar a dizer a respeito daquilo que Deus fez por você, e já está pronto, eles vão olhar para a sua realidade e vão rir da sua realidade. Mas você não vive por causa da sua realidade, você vive por causa da verdade da palavra de Deus. Aleluia. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança. O 41 diz: tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. E então, imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. O que eu quero dizer é que quando você pegar essa fé extraordinária que você já tem, e você sair daqui e começar a usá-la, não para convencer a Deus a respeito de algo, mas convencer a si mesmo a respeito daquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito, as pessoas que estão à sua volta vão ficar atônitas, elas vão ficar abismadas, e elas vão dizer: como pode isso com ela? Como pode isso com ele? Aleluia! Porque você vai andar convencido a respeito daquilo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Quem recebe esta palavra, dê uma salva de palmas para Jesus, adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele de todo o seu coração. Queria convidar você a ficar em pé. Aleluia, glória a Deus. Ei, eu queria fazer algo esta noite.